Vamos iniciar nossa aula hoje com a correção da atividade anterior, atividade que ficou para casa. Bom, eu já escrevi aqui as palavras da terceira questão, para não perdermos muito tempo, certo? E o vídeo não ficar muito extenso. Então, esta é a separação silábica das palavras: decepção, hipnose. Eu coloquei esta sequência assim, descendo, uma na frente da outra, tá? Decepção, hipnose, intacta, gnomo, helicóptero, atmosfera, ritmo, pneumonia, opcional, psicólogo, eclipse, digno, coadjuvante, cacto, signo, pseudônimo, pacto e réptil. Essa separação. Qualquer coisa você dá pause para corrigir o seu e ver se está tudo certinho, tá? Aí nós vamos para a letra B, que pergunta: o que acontece com os encontros que estão no início da palavra? O que acontece com ele? Vamos colocar assim: esses encontros não se separam. Lembra que eu falei para vocês que sempre que tiver no início da palavra, esses encontros eles vão ficar juntos, eles não vão se separar. Aqui vem a resposta da C. O que acontece com os encontros que estão no meio? Aqueles que estão no meio ficam em sílabas separadas, tá certo? Aqueles encontros que ficarem no início, eles vão ficar na mesma sílaba, eles não se separam. E aqueles que ficarem no meio da palavra, eles vão se separar, tá? Vou aumentar aqui a fonte, para vocês conseguirem ver direitinho. Quarta questão. Complete a regra com o que você aprendeu. Na divisão silábica, os encontros consonantais CT, DJ, GN, PC, PCedilha, PN, PS, PT e TM ficam em sílabas. Como é que ficam as sílabas deles? Separadas. Mas, quando estão no início da palavra, eles não se separam, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado a atividade de vocês. Aí temos a quinta questão, que foi uma questão que eu coloquei a mais para vocês. Essa eu não separei ainda para nós separarmos juntos, tá? Vamos obedecer a regra. Então, ó, Ptolomeu tá no início, então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Ptolomeu. Adeptus. Como que vai ficar adeptus? Adeptos. Magnífico. 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 E aspecto. Aspecto. Detecta. Detecta. Corruptus. Corruptos. Adjacente. Vou colocar o traço. Jacente. Ignorante, ficou um acento em cima do A aqui que não existe. Peraí, deixa eu corrigir, que não tem esse acento, adjacente. Ignorante. Ignorante. Opção. Opção. Conectar. Conectar. E digno, para terminarmos a nossa correção, digno, ok? Pronto, terminada a correção, vamos para o nosso próximo assunto de hoje, que nós vamos falar sobre o gênero propaganda. Vamos falar um pouquinho sobre a propaganda, já vão pegando o livro de vocês, tá bom? No livro de vocês, na página 48. Página 48 do livro de vocês, vai ser o assunto que nós vamos estudar agora. Propaganda.
Então, eu trouxe para vocês o significado. É uma imagem que eu peguei lá do Google. O que é a propaganda? Eu trouxe duas definições. Bom, a primeira definição diz o seguinte: propaganda é um gênero textual onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor, apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade do mesmo. A propaganda, ela tem a intenção de influenciar aquela pessoa que está lendo ou vendo aquela propaganda. Porque a propaganda ela pode ser escrita, no caso de jornais, ela pode ser visual, no caso de imagens que podem ser circuladas na internet, WhatsApp, redes sociais, televisão. Ela pode ser vídeo. Então, a propaganda ela pode acontecer de várias formas. Quando você vê, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqueles outdoor, aquelas placas bem grandes que tem imagem de lojas, isso é uma propaganda. E ela tem a intenção de influenciar a pessoa, para que a pessoa sinta a necessidade de obter aquele determinado produto. A outra definição diz o seguinte: propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa ou política, que visam influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Seu uso primário advém do contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos. Algumas imagens são tão fortes que quando nós vemos, por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu tenho certeza que vocês sabem o que é, mesmo que não tenha o nome aqui, Nike, todos sabem que é a Nike, porque a propaganda do produto é muito forte. O mesmo acontece aqui com esse símbolo de um carro que é Volkswagen. Aqui nós temos várias propagandas, olha, várias propagandas, mas tem outras muito comuns que nem estão aqui. Por exemplo, o sabão Omo, que é o sabão em pó. Quantas pessoas já têm associado esse nome de sabão Omo na cabeça como se Omo fosse o produto e é apenas uma marca, Bombril. Isso tudo é o poder que a propaganda tem. Então, o gênero que nós vamos estudar é a propaganda. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês e vou deixar uma atividade, tá bom? Nosso livro, na página 48, diz o seguinte: leia o texto e observe com atenção a imagem desta propaganda. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Aí tem, olha, essa é a imagem que tem no livro de vocês. O que vocês veem nessa imagem? Observa bem. O que você consegue ver? Olha os detalhes. Está observando? O que está escrito? O que essa imagem quer passar para você? Tá? E aí diz, tantas palavras. Você sabe o que é esse nomezinho? Está aqui, ó. Adventist Written Brothers. É o nome em inglês dos Publicitários Sem Fronteiras. Isso aqui significa Publicitários Sem Fronteiras. E está escrito em 3 idiomas. Está escrito em inglês, espanhol e francês. Eu sei que a imagem é pequena e não fica muito visível. Talvez no livro de vocês fique melhor para ver. Essa é uma campanha publicitária, tá? Trata-se de uma rede de profissionais de publicidade do mundo todo que se dispõe a fazer o trabalho voluntário em caso de desastres ambientais ou tragédias, criando campanhas para obter ajuda aos necessitados. É possível saber o que quer dizer sem fronteiras? Procure no dicionário o significado de fronteira. Converse com seus colegas sobre o que você entendeu. Bom, o que você vai precisar fazer neste momento? Apenas escrever essa palavra fronteira. Lembra que nós estamos fazendo um dicionário, que no final do ano nosso dicionário vai estar pronto? Acrescentem essa palavra fronteira no dicionário de vocês, tá bom? Vamos passar para a página seguinte, página 49. Não precisa fazer nada por enquanto nessa primeira questão, tá? Um pouco de conversa. O que mais chama a sua atenção na propaganda? Eu quero só que você pense, não precisa escrever. O que mais chamou a sua atenção nessa propaganda? O que sentimento essa propaganda expressou em você? É chocante ver esse menino levantando uma borda do mar e vendo quanto lixo há lá? E olhem que lá ainda tinha algo escrito. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Quem que não está lá? Bom, isso é assunto para nossa atividade, tá? B. É possível fazer o que o menino está fazendo na imagem? Dá para levantar a borda do mar?
O que você acha? C. O que o menino está vendo? O que o menino vê? O que ele vê? Muito lixo, não é? Isso mesmo. D. Se ele tivesse feito a mesma coisa em um rio, qual seria o resultado? Nós observamos que no mar a correnteza é muito maior, as ondas, não é? Será que o resultado seria diferente? Na sua opinião, por que foi usada essa situação na propaganda? Por que foi usada uma criança? Observem a roupa da criança, como ele se comporta. Por que foi usado isso? Será que causa um impacto maior? A propaganda, ela pensa em todos os detalhes. Então, quando foi colocado essa criança de branco, descalça, há toda uma intenção por trás dessa imagem. Compreensão. Fique sabendo. A propaganda é uma mensagem publicitária de uma empresa ou de uma instituição que tem como objetivo convencer alguém a adquirir um produto ou a concordar com uma ideia. Pode ser empregada, por exemplo, com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre problemas ambientais, sociais, de saúde e outros, para que mudem seu comportamento e ajudem a chegar a uma solução. A propaganda, ela pode ser usada para diversos fins e meios. Ela pode ser usada, como eu disse aqui, para conscientizar sobre problemas socioambientais. Ela pode ser utilizada para venda de objetos, que é o mais comum. Mas eu quero que vocês percebam que a intenção da propaganda é chamar a atenção do leitor, do observador. É chamar a atenção, tocar nele, fazer com que ele se sinta pertença ou necessidade daquele objeto que está sendo propagado, divulgado. Agora sim, a partir da segunda questão, vocês vão precisar escrever. Eu sei que a atividade é um pouco grande, mas nós só teremos aula na quarta-feira, então vocês têm tempo suficiente. Na quarta não, hoje é quarta, né? Nós só teremos aula na sexta-feira, que vai ser a correção dessa atividade. Então, vocês têm tempo suficiente para fazer a atividade. Vocês vão fazer, a partir da segunda questão, as páginas 49, 50 e 51 no caderninho de vocês, tá bom? Aí, na segunda questão, diz assim, eu vou explicar a atividade para vocês agora, vocês vão responder no caderno de vocês e na próxima aula nós faremos a correção. Segunda, quais são os 3 principais elementos que compõem a imagem dessa propaganda? Quais são as 3 principais coisas que tem aí que chamar a sua atenção? Escreva aqui quais são essas coisas, tá? Terceira, no canto inferior direito da imagem, podemos ver alguns animais marinhos. Dá para ver os animais aí bem embaixo. O que eles estão fazendo? Explique. E você vai colocar aqui o que esses animais estão fazendo. Quarta, onde está o texto dessa propaganda? Essa propaganda tem só imagem? Porque uma propaganda pode ser feita só de imagem, mas ela pode ser feita só de texto, ela pode ser feita de várias maneiras, como eu falei para vocês. Mas eu quero saber aqui na quarta questão, onde é que está o texto dessa propaganda? Quinta questão na página 50, releia o texto da propaganda. E aí já deu a resposta da quarta, né? Só porque você não vê, não significa que não está lá. Explique o que significa esta frase, o significado. Quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer? Coloquei aqui na letra A. B. As expressões não vê e não está lá se referem a que palavra? Só porque você não vê o quê? Quem é que não está lá? Você vai colocar aqui de quem que eles estão falando, tá? Quando ele diz, ó, só porque você não vê o quê? C. Como você descobriu essa palavra? Como é que você chegou ao resultado dessa palavra que você colocou aqui na letra B? Coloque sua resposta. D. Reescreva o texto incluindo essa palavra. Essa mesma palavra que você descobriu aqui na letra B, você vai colocar agora esse texto só porque você não vê, aí coloca a palavrinha aqui no meio, não significa que ela não está lá, tá? E vamos ver se vai mudar o sentido desta frase. A palavra você foi usada com que intenção? E você vai marcar uma dessas duas. A palavra você foi usada com a intenção aproximar a mensagem do público-alvo da propaganda. Se você acha que é essa, marque essa opção. Ou a palavra você foi usada com a intenção de mostrar que é uma única pessoa que é responsável pelo problema. Você acha que foi usada por quê? Para aproximar a mensagem do público-alvo ou para mostrar que uma única pessoa é responsável pelo problema? Marque apenas um, tá bom?
E não responda no livro, gente. Preste atenção, responda no caderno. O livro será utilizado ano que vem por outra pessoa, então não responda no livro. Sexta, por que foi escolhida uma criança para mostrar o que está escondido no mar? Você vai me dizer o que você acha. Por que foi utilizada uma criança para mostrar toda essa sujeira embaixo do mar? Fique sabendo! Em geral, as propagandas têm um texto e uma imagem. A imagem deve produzir forte impacto em quem a vê. O texto deve ter frases curtas e linguagem convincente. Observem que o texto da nossa propaganda é apenas este, ó. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Olha ele aqui na propaganda, olha. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Um texto curto, um texto pequeno, mas que tem forte impacto. A combinação de texto e imagem deve produzir no público uma reação de aceitação à ideia que está sendo veiculada. Sétima questão. Na sua opinião, a imagem desta propaganda é forte? Por quê? Por que você acha que ela é forte? Oitava, o texto é convincente? Você se convenceu pelo texto? Ou seja, ele consegue convencer o público daquilo que está sendo mostrado? Coloque sim ou não e por que você acha. Nona questão, o principal objetivo desta propaganda é, marque apenas um, tá? Alertar os turistas para os perigos de enfrentar o lixo no mar, denunciar o descaso das pessoas com a poluição dos mares, ou incentivar crianças e adultos a ir a praias para recolher lixo. Qual é o objetivo da propaganda? Marque apenas uma opção. Décima, esta propaganda foi feita só para adultos ou também para as crianças? O que você acha? Me diga aqui na décima. 11ª, você conhece outra propaganda que tem um objetivo parecido com dessa que você estudou? Você vai me dizer sim ou não. E se sim, qual propaganda você conhece que fala sobre esse impacto ambiental, essa denúncia do desrespeito ao meio ambiente? 12ª, você conhece alguém que mudou de atitude por causa do apelo de uma propaganda? Sim ou não? E se sim, dê exemplos, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa atividade que vai ficar para casa sobre o gênero propaganda. Espero que vocês tenham entendido o que significa uma propaganda. E na próxima aula nós faremos a correção. Beijinho e até mais!